Em nosso estudo de hoje, a lição 82 do Livro da Esperança, Auxílio do Alto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício, ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuar o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. E olha que Emmanuel encerra esse texto falando pelo menos o mínimo, e eu lembro do Livro dos Espíritos que fala assim, o que falta na grande maioria das vezes é a vontade. Né? Muita gente diz eu quero, mas a palavra está apenas nos lábios. O texto de hoje vem falar do auxílio do alto, e é até interessante a gente pegar essa sequência, né? Já foi objeto de estudo até de um outro texto de Emmanuel. Ele falava assim, né? Aquele que pede, pedi e obtereis. O que pede, recebe. Buscai e achareis. E batei e abre-ser-vos-á. Né? Aqui está escrito só de uma outra maneira, porque cada evangelho foi escrito de uma maneira diferente. Mas essa é a passagem que está nos 4 evangelhos, praticamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui está extraído do evangelho de Mateus. E o que Jesus está dizendo para a gente? Cada um de nós tem que procurar fazer a nossa parte que cabe na obra da criação. Meu Deus, na obra da criação é isso tudo. Não, não, cada um, nós somos todos co-criadores, cada um com uma parcela de responsabilidade. Às vezes a parcela de responsabilidade minha é cuidar de um filho, é cuidar da minha mãe idosa, é proteger o meu lar. A minha tarefa é essa, mas não deixa de ser uma tarefa ainda, uma obra da criação também. Porque o que acontece? Aos pouquinhos, cumprindo os menores, as menores obrigações, a gente vai daqui a pouco se habilitar a grandes obrigações. Aquela frase maravilhosa que está lá estampada na capa do livro Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Agora, se a gente não consegue cumprir as mínimas obrigações, a gente não vai estar nunca habilitado às maiores responsabilidades. E a gente vai perceber que quanto mais responsabilidade a gente tenha, mais liberdade a gente tem. É interessante, parece um paradoxo. Eu tenho mais obrigações, eu não estou livre. Não, você está livre, você está se capacitando para ter condições de fazer muito mais coisas. E daqui a pouco até de estar conhecendo novas moradas da casa do Pai e estar colaborando com cada uma dessas moradas também. Então é diferente, a gente tem uns paradoxos aqui, por exemplo, a disciplina liberta. Poxa, mas disciplina... Não, se você não tiver disciplina, você fica entregue aos seus impulsos inferiores e, pior de tudo, as influências perniciosas que a gente recebe o tempo todo. Então a disciplina liberta a gente.
Porque nós estamos num ambiente aqui, no mundo de expiações e provas, que um dia a gente vai perceber que isso aqui é um grande educandário, é um lugar maravilhoso, mas que a gente recebe o tempo todo influências negativas por conta dos espíritos, nós espíritos que estamos aqui, encarnados ou desencarnados. Então esse mundo aqui ainda é um mundo de muita inveja, muito ciúme, muita maledicência. Quando fala lá no Evangelho que o mal sobressai sobre o bem, mas sobressai muito. Chega a ser assustar a gente, né, o quanto, né, o mal ainda sobressai sobre o bem aqui nesse mundo. E a gente está aqui procurando cumprir as etapas do nosso aprendizado e procurando fazer a diferença de alguma maneira. Mas ele vem dizer para a gente aqui, fazer algumas comparações, como sempre, essa capacidade poética de Emmanuel. Todos os recursos procedem fundamentalmente da bondade infinita. Não é? Tem gente que acha que isso é fanatismo. Tudo é Deus, tudo é Deus. Não, mas a gente vai chegar a essa conclusão. Tudo aqui que está acontecendo comigo, inclusive, com um piscar de olhos, pode mudar completamente o cenário. Eu posso estar com saúde agora e daqui a um segundo já não tenho mais essa saúde que eu tenho aqui agora. Então, tem a sabedoria divina, sim. Né? Mas ele vem falar para a gente, ó, a gente tem a inteligência do arquiteto, do obreiro, o apoio no solo, tal, né? Um monte de coisa. Mas ele vem dizer para a gente o seguinte: se a gente não fizer a nossa parte, o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar. Enquanto ele não plantar, não vai ter semente daqui a pouco para germinar e daqui a pouco ser colhido. Aí ele bota aqui o lar também. Ó. Você ganha uma casa, não cuida da sua casa. A sua casa em pouquíssimo tempo vai virar uma sujeira, um pandemônio dentro de casa. Né? E aí o que acontece? Ou alguém vai vir cuidar da casa e dar o tratamento que a casa precisa ter, ou você praticamente vai perder essa casa aqui também. Né? Aí ele bota aqui, em toda parte a natureza encarece o apoio divino. Né? Mas não deixa de recomendar ainda que, sem palavras, é impositivo do esforço humano. Então, tudo, a gente tem aqui os elementos iniciais, mas quem vai fazer os elementos somos nós. A gente vai ter que, agora vamos lá, vamos transformar, agora vamos fazer as obras de manutenção e depois algumas obras que são necessárias, mas depois até algumas obras que a justiça aí, os termos jurídicos chamam de úteis. A gente vai aumentando, vai melhorando, e talvez até as voluptuárias, quer dizer, trazer mais conforto ainda, às vezes até além do necessário, mas pelo menos eu estou cuidando, eu estou fazendo uma coisa que vai valer a pena no meu lar, na minha casa, e esse é que importa. Né? Então a gente fica pensando no seguinte, né? Tudo que a gente vai fazer aqui na Terra, inclusive estudar. Eu, por exemplo, eu estudo música, eu sou músico, eu trabalho com música. Há coisa de 20 anos atrás, eu me dediquei a um estudo de um dos grandes pianistas, dois grandes pianistas, que foi Chopin e Mozart. Foram Chopin e Mozart. São os dois grandes nomes aqui da história. Hoje eu fico assustado de colocar a mão no piano e não conseguir mais executar a música deles. Por quê? Porque para tocar algumas músicas deles, você tem que ficar tocando o tempo todo, treinando o tempo todo. Eu vou ter que sentar de novo, ler a partitura de novo, cada detalhe, porque eu perdi, simplesmente perdi. As músicas que eu continuo tocando até hoje, elas continuam ali saindo ali mais ou menos de acordo com a minha dedicação. Mas a música é uma coisa perfeita para fazer a comparação. Se eu não me dedicar, se eu não parar para treinar, se eu não parar... E a música ainda tem um detalhe a mais, né? Tem gente que consegue executar a música, mas isso não é tudo. Aliás, isso está muito longe de ser tudo. Você executar a música toda sem erro é o primeiro passo. O segundo agora é interpretar e conseguir chegar no coração das pessoas. Né? Então, olha bem, né? Em primeiro lugar, você tem que fazer, aprender a fazer, porque a natureza vai estar aqui fornecendo os elementos e você tem que fazer, e depois vai ter que aprender a fazer bem. Só para terminar, eu vou lembrar aqui de um grande músico brasileiro chamado Yamandu Costa, que ele, em uma das entrevistas dele, ele falou assim: poxa, eu encontrei com o Dominguinhos, o nosso eterno e querido sanfoneiro. E quando eu fui tocar com ele no mesmo palco, eu joguei todas as notas ali para poder impressionar. Quando ele começou a tocar, ele com uma nota só, ele fez um montão de gente chorar. Quer dizer, olha a diferença de primeiro você fazer e depois você fazer bem. E é assim que a gente tem que procurar fazer, colocar o coração nas coisas. Em primeiro lugar, fazer. Em segundo lugar, colocar o coração nas coisas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.